Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja este nome, o nosso Deus, todo-poderoso, glorioso, cheio de graça, cheio de formosura, cheio de beleza, cheio de santidade, cheio de glória. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória e todo domínio para todo sempre. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome dele. Só ele é digno de receber, irmão. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ele é digno, ele merece. Amém? Vamos continuar orando, irmãos, viu? Vigiando. Jesus está voltando. Viu? Ele está voltando e quer encontrar um povo zeloso, um povo preparado, um povo de boas obras, um povo santificado. E hoje em dia há um apelo muito grande de nós pregarmos. Eu creio que Deus está levantando os líderes no mundo todo, pastores, líderes, profetas, apóstolos, mestres, doutores, para preparar a igreja. O livro de Efésios, capítulo 4, fala sobre os dons ministeriais. Tem dom que é do ministério, tem dom que é espiritual. Os dons ministeriais é dado pelo Senhor, porque o Senhor levantou um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. E os dons do Espírito Santo, aqueles que estão em Coríntios, 1 Coríntios, que fala sobre dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dom da ciência, dom da palavra de sabedoria. Esses dons estão todos lá. Só que um edifica a igreja naquilo que se chama local e o corpo. Mas os dons ministeriais, eles foram dados à igreja exclusivamente para edificar a igreja e colocar a igreja na estatura de Cristo. Preparar a igreja dentro do caráter do Senhor. Aprontar a noiva. Esses dons são como aquelas pessoas que estão aprontando, maquiando a noiva para o dia do casamento. É o dom que exorta, que ensina. Então, encontrando esses dons nesses últimos tempos, está trazendo de volta para alguns esquecidos, porque Deus quer preparar a sua igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, para a volta do noivo, a volta de Cristo. Então você espera que nesses últimos tempos muitas pregações irão mudar no mundo, porque Deus vai chamar muitos pastores e líderes para a responsabilidade. Mais veemência na pregação. Um evangelho puro, sem inserção e sem cortes. Um evangelho que verdadeiramente vai levar a igreja a um estado de edificação. Prepare-o para a vinda do Senhor.
Você pode assemelhar isso que eu estou falando ao aluno. Quando você vê perto do vestibular, quando vai se dar as provas, as aulas se intensificam, né? Revisões, aulões, né? A coisa fica mais difícil, porque são momentos decisivos para aqueles alunos. Então nós estamos chegando a esses momentos decisivos. Para quando Cristo chegar, nos achar aqui digno do Evangelho, vivendo de acordo com o Evangelho, vivendo de acordo com a sua palavra, deixando de viver o Evangelho que muitos têm pregado hoje em dia. Em Cristo eu sou livre. É assim que dizem? Em Cristo eu sou livre. Eu não estou mais debaixo da lei não, irmão. Eu sou uma pessoa livre. Jesus te libertou com um intuito. Para você se tornar servo dele. Jesus não te libertou para você fazer mau uso da sua liberdade. Fazer o que você quiser e bem pensa. Não é bem assim. O Evangelho não é isso. Aquele que você faz Senhor da sua vida, você deve obediência. No momento que Cristo te libertou do reino das trevas e o trouxe para o reino da luz, o reino da graça, você deve obediência a Ele. Lá no Egito, quando Israel estava escravizado, você pode lembrar desse fato? Lembra? Passa filme aí direto, né? As 10 pragas, né? O que é que você nota? Deus ouve o clamor do povo. Deus ouve as dores e os sofrimentos do seu povo eleito lá no Egito, escravizado. E Deus os liberta do Egito. E com muito esforço, são 10 pragas duras. Deus varreu o Egito, mas libertou o povo dele. E você preste bem atenção que quando eles vêm para o deserto, Deus para na base do Monte Sinai. Vem cá, Moisés. Esse povo é meu povo. É mais ou menos isso. Mas esse povo está cheio de nó pelas costas. Está cheio de prática errada. Mas é meu povo. E eu aceito como eles vieram, mas não continuar como veio. Então, Moisés, eu vou dar uma base de vida na minha presença para eles. Aí Moisés sobe ao Monte Sinai, pega, né, da mão ali de Deus as tábuas da lei e desce para ministrar no caráter e no comportamento das pessoas. Isso ensina hoje a você e a mim. Cristo nos libertou da mão da escravidão do diabo. Correto? E Paulo fala isso escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, dizendo: a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Ensinando-nos que, renunciando toda a impiedade e as concupiscências mundanas. Então a graça vem, ela se manifesta, ela te salva, ela te liberta das mãos do diabo. Mas depois ela diz assim, ensinando-nos que, renunciando toda a impiedade. Que impiedade? A que nós praticávamos antes. E as concupiscências mundanas, quais? Que nós praticávamos antes. Vivamos nesse presente século de maneira sóbria, não como bêbado, de maneira justa, não de maneira injusta.
aguardando a bem-aventurança do Reino de Deus. É esse evangelho que vai ser pregado. O evangelho de você renunciar à impiedade. O evangelho de dizer que você veio assim e continue assim. Disso importe não, irmão. Vai mudar. Quando Deus tocar no coração, não vai mudar não, irmão. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Leia. Deus disse a Josué, olha, medite nesse livro de dia e de noite, para fazer tudo quanto nele está escrito. O que é que Deus diz a Josué? Não espere nenhuma revelação de mim especial. Ó, Josué, faça isso, se comporte assim, se comporte... Não. O comportamento do homem é pautado na Bíblia. Está aqui escrito. Não tem revelação especial, irmão. A palavra de Deus. Ele disse a Jeremias: que vejo a vara de amendoeira. Viste bem, eu velo pela minha... Amém? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Lucas, capítulo 19. Sim. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era pequena estatura. Subiu a uma figueira brava. E Jesus ia passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se desceu, recebeu alegremente. E vendo todos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se tem alguma coisa... Pois esse também aquilo que se havia perdido. Amém? Que o Pai nos abençoe com essa palavra e fale profundamente aos nossos corações. Pode sentar-se, você que está no YouTube aí, vamos ver essa palavra hoje, nós temos pouco tempo. Levita pode sentar-se, em nome de Jesus. Aprenda uma coisa, quando você decidir uma coisa em relação a Jesus, decida mesmo. Firme nas suas decisões.
bom. Você vai encontrar obstáculos quando você decide fazer qualquer coisa. E principalmente quando você decide em relação a Deus. Eu decido me consagrar a Deus, eu decido me santificar a Deus, eu decido me purificar a Deus, eu decido servir melhor a Deus. Você sempre vai encontrar dificuldade. O diabo sempre ele vai se opor a você. Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem muito rico. Zaqueu era chefe dos publicanos. Olha, Mateus, discípulo de Jesus, era publicano. Ele tinha um bom salário. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Ele era responsável por uma área, um certo distrito, de cobrança de impostos. E aqueles impostos que ele arrecadava, parte daqueles impostos era estabelecido pelo governo romano, ele tinha que repassar para o governo romano uma quantidade já estabelecida. E o que sobrasse era dele. Então é lógico que essa questão de aumentar o imposto do povo pertencia ao chefe. Então ele aumentava muito os impostos, acima do normal, porque o que sobrasse pertencia a ele. Então Zaqueu era muito rico. Então isso era legalmente, porque os romanos não recriminavam ele. Então isso era praticamente legal. E ele explorava ali o povo. E ele era um homem muito rico. Então Zaqueu, ele era um homem que tinha tudo. Do ponto de vista humano, ele era plenamente satisfeito, ele tinha dinheiro. Ele tinha uma boa casa. Ele deveria ter também uma bela família. Zaqueu era muito importante naquela região. Ele tinha um status ali. Ele era respeitado naquele lugar. Zaqueu tinha tudo que normalmente um ser humano hoje quer. Estabilidade de vida, dinheiro, uma boa casa, uma boa família. Todos os seres humanos, eles buscam isso. Estabilidade de vida, ter uma vida estável. E isso é natural. E Zaqueu tinha tudo isso. Mas tem uma coisa que intrigava Zaqueu. Por que Zaqueu não era feliz? Por quê? E isso é uma questão muito séria. Zaqueu, ele não era feliz. Zaqueu, ele não estava satisfeito com a vida dele. Zaqueu, ele tinha algo dentro dele que não estava preenchido. O dinheiro não conseguia preencher. A fama não conseguia preencher. O status dele não preenchia. Ele sabia que faltava alguma coisa. O que era que faltava em Zaqueu? Como Zaqueu é muito famoso, conhecido, ele ouvia falar de Jesus. E Jesus tinha uma má fama para os judeus religiosos. Eis aí um homem comilão e beberrão que se assenta na mesa com pecadores e publicanos. Enquanto o publicano, esse cobrador de imposto, era rejeitado pela nação, eles odiavam os publicanos. Zaqueu era um homem odiado, era um homem rejeitado. E não é para menos, né? Ele roubava o povo, ele aumentava o imposto. Então ninguém batia nas costas dele e dizia assim, que você é uma maravilha. Zaqueu era odiado, era rejeitado. Até pelo fato de ser publicano, simplesmente publicano, porque está trabalhando para os romanos, já era odiado. Mas Jesus é aquela pessoa, sabe, gente, que sempre quebrou os paradigmas.
Quando ele vai em busca de um pecador, ele não tem paradigma. Quando ele vai buscar a mulher samaritana, ali naquele Porto de Jacó, que os discípulos chegam e vê ele conversando com uma mulher, que aquilo era extremamente proibido. Qual é o caso de Jesus aí com essa mulher, pai? Essa mulher é perigosa. Mas Jesus estava salvando, libertando a vida daquela mulher. E para fazer isso, ele tinha que romper e derrubar os preconceitos. O que se tem muito hoje na igreja: rejeitar as pessoas. Rejeitar as pessoas não é acoloiar o pecado dela, o erro dela. Aprenda isso. Receber pessoas é como Deus disse: venha como está, mas você não pode continuar como veio. Zaqueu, ele era odiado, ele tinha um problema de rejeição. Ele era pequeno, na multidão ninguém abriu o caminho para ele, porque Zaqueu era baixinho. Eu não sei que tamanho era Zaqueu, tamanho de Manuelzinho, está ali, entendeu? Não sei. O nosso irmão Zelito, que deve estar me ouvindo agora. Mas uma coisa é certa: Zaqueu, ele não recebeu a ajuda de ninguém. Pode se estourar sozinho aí, não vai ver Jesus não. Mas aqui ele não queria saber, não, irmão. Eu estou em busca de Deus. Eu quero é Deus. Olha, irmão, quando a gente está querendo Deus, está buscando Deus, a gente supera as situações. Porque o mais interessado que você supere é Deus. Não teste de que eu não posso, porque o diabo é muito forte, é poderoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abre-se maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. E pode. Você pode vencer, pode transpor dificuldades. Você pode largar esse pecado que tanto você pratica e não consegue largar. Pode. Sabe por quê? O mais interessado em te ajudar é mais forte do que o pecado. Deus é o Senhor Jesus. Basta você ser o quê? Decisivo, você querer. Porque tem uns que querem, irmão, e tem outros que querem. Quando você quer, você luta, você vai atrás, você busca. E Zaqueu, ele fez isso. Vocês não querem me dar licença não, para ver Jesus? Deixa estar. Ele corre a uma figueira brava, o sicômoro. Na sua Bíblia pode ter sicômoro. O figueira brava. O que é uma figueira brava? A figueira brava, ela tinha galhos desde baixo e galhos fortes, até subir. Então ele usou aquilo como escada e subiu na figueira. E lá de cima ele ficou olhando. O engraçado é que a figueira brava, ela dá um figo de baixíssima qualidade. E só quem comia era os pobres daquela época. Eles comiam isso, usavam como alimento. Rico não pegava naquele fruto. Então, Zaqueu nem tocava no negócio daquele, porque ele era rico. Ele pertencia à elite da sociedade. Mas no momento da necessidade de conhecer Cristo, ele largou os preconceitos de lado e subiu naquela figueira. A figueira que era desprezada por ele e por outros que eram ricos, serviu como trampolim para ele, como escada, para ele ver o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê, irmão? Porque ele queria Jesus, então ele foi superando os obstáculos e as circunstâncias. Eu quero Deus na minha vida, ninguém vai ficar na minha frente. Ninguém. Jesus, certa feita, disse para seus discípulos e para a multidão: eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Até hoje vai estar dentro do lar dividido. Mulher contra marido, marido contra mulher, filho contra pai, pai contra filho. Aí você pode dizer: Jesus, ele estava promovendo a divisão do lar? Hipótese alguma.
Muito pelo contrário. Ele é a favor da família. Mas o que é que ele quer falar? Ele quer falar que as pessoas que se convertem, as pessoas que recebem ele como Salvador e chegam dentro de casa, começam a entrar em contradição com aqueles que não professam a mesma fé. E muitas vezes esse que professa a mesma fé é maltratado, é judiado, é rejeitado. Pode ser o seu caso. Você está me ouvindo aí, você optou em receber Jesus como Salvador, você tem Jesus na sua vida, você está lendo a Bíblia, você está sendo chamado de alienado, está sendo chamado de fanático, está sendo chamado de doente. Sabe por quê? Porque o diabo usa essas pessoas para te arrancar do caminho, para você voltar para o lixo, para a vida de pecado e de miséria que você vivia. Mas se você realmente, você tem objetivo, se você realmente decidiu seguir ao Senhor, você não vai largar Jesus por nada. Por nada. Por nada você vai largar Jesus. Zaqueu busca Deus, porque a alma de Zaqueu estava sequiosa, vazia. E ele sabia disso. Era tão vazio que ele sentia, que todo dinheiro que ele tinha perdeu o sentido para ele. Ele tinha consciência que aquilo não preenchia o seu coração. Ele queria outra coisa. Ele queria algo que preenchesse. E ele viu em Jesus a pessoa que podia preencher esse vazio. Esse homem aí não me rejeita. Eu soube que esse homem, ele não rejeita o publicano. Eu sei que esse homem entra na casa de publicano com pecadores. Então é ele que eu quero conversar, é com ele que eu quero ter comunhão. Esse homem vai me ajudar, esse homem vai me preencher. Ele sabia da fama de Jesus. Olha, ele não sabia quem era Jesus, ele sabia da fama, ele sabia dos testemunhos das pessoas de cura, de restauração. E aquele homem que fazia tudo isso, que era judeu, não tinha preconceito. Ele era rejeitado, mas ele viu em Jesus a solução para a sua vida. Amém? Ele tinha plena consciência. Apesar de ser rejeitado, ele não parou. Sabe por quê, irmão? Zaqueu tinha um propósito, conhecer Jesus. Às vezes a gente querer conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus não é tudo, irmão. Conhecer Jesus no sentido de aceitar o que Ele tem para você. Os gregos, certa feita, visitaram Jesus querendo falar com Jesus. Mas o que era que os gregos queriam? Testar a sabedoria de Jesus. Ver a palavra que Ele tinha. Porque os gregos eram assim, eles se importavam em saber o que ele está falando. Quando Paulo estava no Areópago, pregando o Jesus Cristo ressuscitado, ele disse: o que é que esse paroleiro estava falando aí? Vamos ver o que ele está falando aí, porque ele se interessava por tudo que era tópico de filosofia e teologia. Então eles foram ver Paulo falando, eles queriam de Jesus, era isso, conversar para saber a sabedoria de Jesus, só isso. Tem gente que se interessa em conhecer, mas a vida, ó, caráter, lá embaixo. Quer mudança? Esse homem, ele quer conhecer Jesus, porque ele quer mudança na vida dele. Ele quer ser preenchido por algo mais nobre, algo mais maravilhoso, porque ele sabia que a sua riqueza, sua posição, seu status, não preenchia. E ele fez um esforço muito grande. Você sabe que é o homem da postura daquele homem? Rico, milionário, sai correndo no meio de uma multidão, como uma criança abobalhada, e subiu uma figueira brava e ficava se molhando. Aquilo era ridículo. Mas ele fez. Não importa quem me chame de ridículo, não importa quem diga que eu estou errado, mas eu quero é Jesus. Eu quero é Deus na minha vida. Pode me criticar, pode falar, mas é isso que eu quero Deus na minha vida. Aleluia. Se o seu caso se parece com o de Zaqueu,
Decida o que você quer. Você acha que Jesus vale a pena? Acha que vale a pena perder amigos? Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu estava sem trabalhar. E um amigo meu me arranjou um trabalho, eu fui trabalhar. Você sabe como todo trabalhador, né? Primeiro dia de trabalho, eu fui o primeiro a chegar. Sentei na porta da loja, que é a loja que vendia material elétrico, era a minha área. Eu estudava eletrotécnica na época. Sentei na porta e comecei a esperar. Aí chegou o dono. A primeira coisa que ele fez, quando abriu a loja, ele me deu um dinheiro. Ele fez, toma ali, compra para mim ali naquele bar, uma carteira de cigarro. Eu digo, eu não fumo e não como para ninguém. Já vou ser demitido. Já peguei minha malinha para sair. Minha marmitazinha lá, né? Gorduroso. Para ir embora. Ele olhou para minha cara. Não pode entrar. Ele disse que também já foi crente. Era crente desviado ele. Ele me compreendeu. Com certeza ele não gostou de ouvir, não. Mas ele via que tinha postura. Eu arrisquei perder o emprego naquele momento ali. Eu arrisquei. Zaqueu, ele faz um esforço, ele vai, sobe a figueira, ele se humilha, ele desce, porque eu quero o Senhor. Não importa o preço que eu vou ter que pagar, mas eu quero esse Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus contemplam aqueles que verdadeiramente o buscam, irmão. Entenda isso. Zaqueu, ele não era um cara bonzinho. Até o nome dele significa um cara bonzinho. Significa justo, puro, reto. Mas de reto, puro e justo, ele não tinha nada. Ele não valia nada. Ele era um pirata. E por que Jesus olhou para aquele homem nessa condição? Coração. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Aquele homem, apesar de viver daquela maneira, ele tinha um coração quebrantado. E esse é o problema das pessoas. E não é só um problema das pessoas de fora que querem Jesus. É um problema da igreja, dos crentes. Coração quebrantado, coração submisso, coração obediente. Esse é um dos grandes problemas da igreja. Nós achamos que somos donos de nós mesmos, somos pastores de nós mesmos, até mesmo hoje, né, com a farta, né, enciclopédia lançada no mundo aí dos livros de autoajuda, que eu não estou condenando aqui não, mas o crente hoje não se aconselha mais, não vai buscar alguém para se aconselhar. Dentro da igreja, um líder, uma pessoa, ele lê o livro, fica lendo o livro de autoajuda, ele fica assim ministrando a si mesmo, e depois de 10 anos ele descobre que não mudou nem um pouco, que tem o mesmo problema, a mesma doença espiritual. Porque tem coisas que livro de autoajuda não vai te ajudar. Ou você é ministrado com posição de mão por pessoas que têm autoridade espiritual para arrancar coisas da sua vida, ou você não vai para lugar nenhum. Quem liberta a pessoa de uma situação difícil, de uma cadeia, de uma prisão, é quem está do lado de fora da prisão, irmão. Não é quem está dentro da prisão se liberta sozinho. Por isso a Bíblia diz como confessar os vossos pecados uns aos outros. Né? Se alguém ensinou ao contrário, está errado, viu? Você vai acumular erro sobre erro, pecado sobre pecado. Engano sobre engano. A guerra de Deus tem uma maneira de funcionar. E quem estabeleceu foi Deus, não foram homens. Tem uma maneira.
Não é como você quer. Você quer Deus na sua vida, quer seguir Deus, então siga. Abre, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama outra pessoa. Se não te ouvir, chama os anciões da guerra. Se ele não ouvir, pega o sujeito que considera pecador e publicano, pobre, fora da igreja. Quer ver como ímpio? Você me acha radical? Quem falou isso foi Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí? Tá bom ou quer mais? Jesus ele não é popular, irmão. Zaqueu ele foi até Jesus. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. E esta foi a questão de Zaqueu. Ele se chegou a Deus. Ele não tinha condição, ele não tinha capacidade. A condição dele era aquele pecador, ladrão, safado, picareta. Mas ele teve coragem de chegar diante de Deus. Estou aqui, do jeito que eu estou, eu estou. O que é que o senhor pode fazer por mim? Jesus chegando na casa daquele homem, olha a contradição. Zaqueu, desça depressa que hoje me convém, eu vou repousar na tua casa. Aí o povo desceu o mal de Jesus. Tá vendo? Nós não dissemos, ele vai para a casa de pecador, publicano, come, sendo com esse povo, esse sujeito não é nenhum profeta. A crítica. Crítica. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, não é isso, irmão? Zaqueu, quando ele é confrontado com Cristo, ele é confrontado com a santidade, com a integridade, ele é confrontado com aquilo que é certo, ele é confrontado com o soberano, ele é confrontado com Deus verdadeiro, com Deus todo-poderoso. Na hora que ele recebe esse confronto, que ele olha para Cristo sentado na sua casa, que ele se sentia indigno de Deus. Mas quando Jesus entra na casa dele, que ele sente, esse homem me honrou, esse homem é Deus, esse homem é o Senhor, eu vejo o que fala dele, quer dizer, eu estou parafraseando aqui. O que é que ele diz para Jesus? Senhor, ele chama de Senhor. O cara, lá na altura, lá no topo da sociedade, um sujeito a nível que podia chegar conversar, talvez com Pilatos, cara a cara, com qualquer governador, prefeito. Ele estava nesse nível. Ele chega para Jesus e diz, Senhor. Quando você encontra com Jesus, a primeira coisa que você reconhece é saber que Ele é teu Senhor. E Ele não é seu amiguinhozinho não, viu? Ele é Senhor. Aprenda isso. Ele diz Senhor. E esse Senhor que você diz que é Senhor, Ele requer de você mudança. Transformação. Posição. Você quer me servir? Quero. O que é que a Bíblia diz? Quem quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Mateus fez isso. Desculpe, Zaqueu fez isso. Zaqueu tomou essa posição porque ele disse, Senhor, se vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Para começar, ele já foi contra os colegas dele também, que eram publicanos e chefes publicanos, que roubavam. Já perdeu a amizade. Toda vez que você quer o que é honesto, quer o que é certo, quem é errado não gosta. Então, vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Aí ele piora a coisa ainda. Se eu tenho defraudado alguma coisa, alguma pessoa, vou restituir 4 vezes mais. Olha, a lei de Moisés dizia que quando você roubava uma pessoa, você tinha que restituir com 1/5 do que você roubou. Quer dizer, 20%. Não é isso? Ele está dizendo, eu vou restituir 4 vezes mais o 1/5. Bote aí. Quem tem Jesus na vida, muda. Muda. Jesus disse, está vendo? Esse daí também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu quero dizer uma coisa a você. O rico, quando recebeu a proposta, disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumpre os mandamentos. Ele disse, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Então fala o seguinte, divide tudo que você tem
Pega tudo que você vende, divida com os pobres. Ele caiu fora porque ele tinha muito rico. Ele amava o dinheiro. Olha o contrário de Zaqueu. Veja como é o contrário. Zaqueu, ele renuncia ao que tem para obter Jesus. Você lembra daquele grande colecionador de pedras preciosas? Que ele tinha várias pedras preciosas pequenas, que para ele eram preciosas, mas ele encontrou uma pérola tão preciosa, tão maravilhosa, que ele teve que vender tudo que tinha para obter aquela pérola preciosa. Você está disposto a renunciar seu gosto, seu desejo, suas posições, seus quereres, seu tudo para poder receber a pérola preciosa na sua vida? Jesus? Zaqueu fez isso. Então esse homem demonstra um nível de decisão firme. Eu quero Jesus. O que eu tenho que fazer não importa. Eu quero Ele. Eu quero Ele na minha vida. Ele vai entrar na minha vida. Porque quando você quer Jesus, você larga tudo. Tudo. Você larga a vida errada que você leva. Larga seus desejos, você larga a bebida, você larga a fornicação, você larga o adultério, você larga a prostituição, você larga a idolatria. Porque você sabe que Jesus é uma pérola preciosa e Ele vale tudo isso. Ele vale tudo. Você larga o erro, você renuncia o erro, você renuncia o pecado. Você renuncia aquilo que tem de precioso, aquilo que empata, que você sirva ao Senhor melhor. Aquilo que você sabe que se você largar, você vai estar de todo o coração na mão dele. É o carro do rico, né? Te falta-te uma coisa. É o carro do homem que foi, Senhor, deixa eu te seguir primeiro, eu vou enterrar meu pai, está vendo? Ó? Ama mais o pai do que a mim. Enterrar o pai, não é que o pai estava morto, não, ele espera o pai morrer, irmão. Agora, se o sujeito fosse Matusalém, se ele morresse primeiro que o pai. Aleluia, glória a Deus. Deus nos abençoe, irmãos, por essa pregação. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.